Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é o Educação 360. Você já sabe, eu sou Keison Cunha e esse é o programa que a gente discute a educação de uma forma ainda mais ampla, em 360. E no programa de hoje a gente fala sobre as questões das evidências da educação para o século XXI. Quais os nossos desafios? E no programa de hoje a gente recebe a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Sandra Gomes, que é também mestre em Ciências Políticas. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Vamos falar sobre as evidências que a gente tem, principalmente no campo da pesquisa, a universidade, do retrato da educação. E o que isso nos mostra, professora? Bem, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que a universidade tem produzido muitos estudos com evidências importantes para a gestão municipal e estadual da educação, né? Eu acho que três aspectos podem ser destacados que estão bem consolidados e que podem ser muito úteis para a gestão das políticas públicas. Uma é que é bastante consensual que o desempenho escolar está fortemente relacionado com as condições socioeconômicas dos alunos, né? Então, tem vários estudos mostrando o seguinte, olha, se você vem de uma família classe média alta, você já chega na escola com um arsenal de desenvolvimento muito maior do que crianças que vêm de famílias que vivem em situações de alta vulnerabilidade social, econômica. Essa criança tende a chegar na escola com diversas fragilidades, né? Então, acho que a primeira coisa que a gestão de qualquer política de educação tem de atentar é para o fato de que conhecer o perfil do seu alunado, de onde ele vem, é importante para você dar as prioridades necessárias, né? Professora, e para isso requer uma avaliação? Como a gente pode, as gestões municipais, a própria Secretaria Estadual pode caminhar para isso? Porque a gente ainda não tem um sistema de avaliação. Pois eu acho, não apenas eu, todos os membros da pesquisa que nós fazemos ali na UFRN, no Departamento de Políticas Públicas, né? Nós temos muito claro que o Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, está mesmo, vamos dizer, em atraso com relação a formas de apoiar o município no desenvolvimento da educação. E um desses apoios centrais seria você estabelecer formas de avaliar os alunos de modo mais frequente. Porque sem a gente ter uma medição, nós não conseguimos monitorar e avaliar. E aí é muito interessante que no seminário de Caicó, que a Undime organizou, né, ficou muito claro essa discussão de indicadores, eles apenas indicam uma situação, né? E indicadores não são um fim em si mesmo, né? Os indicadores são apenas um meio para quê? Para a gente identificar os problemas e tentar corrigi-los, né? Então, então é muito importante o monitoramento, a avaliação, para a gente poder saber onde estão os gargalos, onde estão os problemas, né? E investigar por que esse aluno não aprende, por que essa aluna não aprende. Onde que a gente pode apoiar o professor, apoiar o aluno, apoiar a direção da escola, a comunidade. Tem diversos fatores que podem explicar as dificuldades naturais, tanto na implementação de uma política pública como no desempenho acadêmico de um aluno, né? Então, só para fechar, assim, do ponto de vista dos estudos de políticas públicas, especialmente os estudos que estão interessados na implementação, nos problemas de implementação das políticas públicas, já está totalmente superada aquela visão de que existe uma lei, uma política pública aprovada, a gente tem que implementar exatamente como ela foi pensada. Não. Os estudos mais recentes, mais modernos, dizem: vai haver muitos problemas de implementação. É natural.
aquela política pode não estar funcionando, aquele programa pode não estar funcionando por diversas razões muito complexas, inclusive porque o desenho da política pode ter sido equivocado. Por isso que é central nas análises mais modernas de políticas públicas, é central monitorar e avaliar, para estarmos o tempo todo preparados para correções. E eu acho que o que a gente precisa é estar preparado para essas mudanças, né, professora? A gente tem os fatores internos e externos. E que situação vocês encontram nessas pesquisas, desse diagnóstico, um pouco desse diagnóstico das gestões e das escolas? É bastante complexo para a gente conversar aqui rapidamente, né? Mas eu acho que vale a pena destacar alguns pontos, né? Por exemplo, acho que é bastante consensual, por exemplo, se pudesse, aliás, né, o nosso grupo de pesquisa, eu acho que o conjunto dos pesquisadores daria as seguintes mensagens para um gestor municipal de educação, né? Primeiro, focar na alfabetização inicial. Isso é consensual, de que esse é um momento crítico, tanto para o presente, mas especialmente para o futuro das crianças. Então, tentar identificar os gargalos de alfabetização e corrigi-los, identificando de forma precoce os alunos, monitorando, é central. Uma outra coisa que os estudos da área, e acho que o nosso grupo de pesquisa entende também assim, para nós podermos corrigir as desigualdades educacionais, que são grandes, nós precisamos ter um olhar prioritário para as crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade social. São elas as que mais precisam da escola e são elas as que mais se beneficiam dos efeitos positivos no futuro da educação. Elas têm de ficar na escola, elas têm de gostar de estar na escola. A escola tem de tentar entender como é que ela mantém e motiva o aluno a ficar na escola, né? Então, em suma, né, ter um olhar especial para aquele aluno que provavelmente, aquela aluna, que provavelmente tem mais dificuldades de aprendizado e que é justamente a que mais precisa de atenção. Priorizar escolas e alunos em situação de alta vulnerabilidade. Professora, esse seria um caminho de criar essa igualdade que a gente tanto fala, igualdade e equidade? Eu considero extremamente importante. É claro que na educação, nas políticas educacionais, nós queremos ter e temos o princípio da igualdade, né? Que é importante também para corrigir desigualdades. Nós queremos que todas as escolas tenham um laboratório de ciências. Por que não? Todas as escolas tenham biblioteca. É curioso você ver que ainda temos escolas no Rio Grande do Norte que não tem biblioteca, né? Assim, é muito elementar. Porém, no momento de corrigirmos as desigualdades, nós precisamos adotar alguns princípios de equidade. E aí é um conceito complexo, mas ter um olhar especial para as escolas que concentram muitos alunos que são de famílias, por exemplo, beneficiárias do Bolsa Família, que estão em situação de maior vulnerabilidade social, que estão em áreas segregadas ou isoladas na área rural, ter um olhar de equidade, né, de corrigir as desigualdades, dando maior atenção para esses segmentos que historicamente no país sempre foram excluídos do direito da educação, né? Só recentemente tiveram acesso pleno à escola, mas agora eles precisam permanecer na escola e precisam aprender. Professora, a gente discute a implementação desse acompanhamento, que é um acompanhamento que requer muito investimento, né? Não é um gasto, é um investimento, porque você acaba mapeando, de fato, qual a realidade e o diagnóstico da sua cidade. Mas a gente também ainda tem muitos dados, né, que o próprio INEP, Ministério da Educação, disponibiliza. Acho que os municípios precisam também se apropriar desses dados para a mudança
da sua realidade, quais os caminhos que a gente pode sugerir para os secretários partirem? Seriam os regimes de colaboração, os arranjos, para onde esse secretário precisa caminhar? Então, nós temos indicadores prontos, calculados, inclusive uma base de informações muito rica produzida pelo INEP, que já é possível para um gestor, uma equipe, né? Nunca é um gestor sozinho, sentar e fazer o que a gente chama de um diagnóstico da situação atual, né? Onde estão as fragilidades, as dificuldades, então isso é possível. O regime de colaboração, ele é central do entendimento dos estudos da área hoje para o sucesso escolar no sentido bem amplo. O caso do Ceará é o caso mais famoso, mas temos agora já muitos outros estados, governos estaduais, secretarias estaduais de educação, que estão elaborando formas de colaborar com os municípios para efetivamente apoiá-los na melhoria da educação municipal, né? E, infelizmente, o estado do Rio Grande do Norte tem feito muito pouco. Porém, há, né, uma sinalização da equipe atual da Secretaria Estadual de Educação de pensar formas de iniciar, pelo menos, formas efetivas que são comprovadamente as evidências mostram que funcionam para apoiar os municípios, claro que sempre adaptadas à realidade e às necessidades do Rio Grande do Norte. Professora, a gente dá uma pausa agora na nossa entrevista, porque a gente vai conhecer mais uma experiência pelo nosso estado. É o nosso quadro Caminhos das Experiências. Você que é professor, diretor da escola, estudante, pode encaminhar para a gente um vídeo mostrando qual é a experiência que acontece aí, no chão da sala de aula. Esse vídeo deve ter até 1 minuto e pode ser gravado com seu telefone celular e encaminhado aqui pra gente, que, claro, a gente vai exibir. Vamos para mais um município? Bom dia, pessoal! Eu sou o professor Igor Fernandes e hoje nós estamos aqui em Monte Alegre, no evento Literatura na Praça. E agora eu tenho o prazer de convidar a minha amiga, professora, coordenadora desse projeto belíssimo, Ana Paula, que vai explicar pra gente aqui, o que é o projeto Literatura na Praça. Ana Paula, Literatura na Praça, qual o significado desse projeto no nosso município? Bom dia, pessoal. O significado o desenvolvimento do incentivo à leitura dos nossos alunos através de belíssimos projetos que as escolas desenvolvem durante todo o ano letivo. E hoje, no dia 8 de novembro, nós estamos aqui para mostrar para a comunidade local todas as atividades desenvolvidas dentro de nossa escola, incentivando sempre a leitura para o desenvolvimento das nossas crianças. É isso aí, pessoal. A educação de Monte Alegre é mais trabalho, é mais cidadania, é mais conhecimento. Um forte abraço. Tá aí mais uma experiência pelo nosso estado. Já fez o convite? Encaminhe esse vídeo pra gente que, claro, a gente vai exibir aqui com muito orgulho. E você já deve ter percebido que a gente tá com um quadro novo. É na ponta do lápis. Nele a gente mostra o documento curricular por áreas. Olá, profissionais de educação infantil. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o processo de implementação do documento curricular do RN para a educação infantil. Trouxemos alguns pontos importantes para essa implementação. O primeiro ponto diz respeito ao olhar para a criança. A criança como faz parte desse processo. Essa criança que produz, que é capaz, que é ativa, que é criativa, que é protagonista, corresponsável com o professor nesse processo do cotidiano da instituição de educação infantil. Esse processo do cotidiano, ele vai exigir do professor um olhar atento, um olhar sensível, uma escuta sensível, uma observação. Em alguns momentos, nós precisamos, no contexto desse currículo, ouvir mais do que falar. Então,
O papel desse professor é um professor que é mediador desse processo, que tem intencionalidade pedagógica e que pensa junto com as crianças todo esse processo do cotidiano. Esse cotidiano que precisa não estar sistematizado a priori, não é? Essa sistematização ela precisa acontecer com um grupo na instituição de ensino, na sua sala de aula. E esse olhar do professor, essa postura sensível, ela é muito importante para a implementação. E outro ponto muito importante é o estudo, para que a gente tenha um olhar atento, uma escuta sensível, de observação. Para que a gente fale menos e escute mais, a gente precisa estudar bastante. Todas essas teorias que vão nos dizer como esses processos são possíveis, como ser sensível, que sensibilidade é essa com o outro, com esse outro que é uma criança e que é uma criança de direitos. Então, nesse sentido, estudar é primordial. Muito obrigada e muito sucesso no trabalho. E a gente continua a nossa entrevista. E, professora, o estado do Rio Grande do Norte, temos o vizinho, o Ceará, que conseguiu organizar isso. Por que a gente ainda está tão atrás? O que falta? É a questão da tomada de decisões, é a política. E quando a gente fala Estado, não é só o governo do Rio Grande do Norte, né? Mas a própria Assembleia Legislativa fazer sua parceria, enfim, se envolver. O que falta para que a gente saia dessa estaca zero? Então, eu acho, tem um dos nossos pesquisadores que está estudando o caso do Rio Grande do Norte em específico, em comparação a outros estados, e o que fica muito evidente é que em todos os casos você tem que ter mesmo uma liderança política, não só do secretário da Educação, como você está falando, mas da própria governadora, do próprio governador, dos líderes da Assembleia, do Legislativo e da sociedade civil, etc. e tal. E tem de ter um planejamento de como agir e operacionalizar, né? A gente precisa, então, um pouco saber de onde a gente está e para onde a gente quer caminhar, né? Exato. Onde que a gente quer chegar e quais instrumentos nós temos para chegar lá, né? E nesse caminho, professora, a senhora mencionou até pouco tempo sobre a questão da alfabetização dessas crianças. A gente ainda vê muitas crianças avançando, né, ano a ano, faltando dificuldades, né? Como é que também o professor que está na sala de aula ele pode colaborar com isso? Porque acho que não é só um problema da gestão escolar ou também... Também não vamos culpabilizar também só o professor, a ideia não é essa. Não. Mas como a gente envolver a comunidade nessa situação e criar essa transformação? Então, eu acho que o professor é o menos culpado. Eu acho que é muito gestão quando você pensa que o diretor, o coordenador pedagógico também é gestão, na minha, né? Então, ajudar o professor em treinamento, né? Que isso é muito discutido na sua formação, mas também com material, com métodos, com opções, apoiá-lo, né? Não deixá-lo sozinho resolver o problema, isso é impossível. E acho que vem aí um pouco da formação. A gente precisa formar os professores, ter uma atividade continuada com eles para que eles se sintam preparados, né, para esses desafios? Sim, com certeza, especialmente a alfabetização, né? É um caminho bem complicado. Professora, a gente está chegando ao fim do programa. Agradecer a senhora pela participação aqui. Deixo a senhora com as considerações finais e nosso agradecimento. Volte sempre. Eu é que agradeço e quero dizer que nossa pesquisa lá no Departamento de Políticas Públicas está à disposição para os gestores que quiserem conhecer nossa pesquisa e interagir com a gente. Obrigado, professora, Obrigada. mais uma vez. Nosso programa vai ficando por aqui. Acompanhe nossas redes sociais, acesse esse vídeo quando quiser e reveja. Claro, a gente sempre conta com a sua participação. Até o próximo programa.